a gente hoje aqui o pastor Henrique Vieira e a cantora Zélia Duncan. E também o professor e historiador Luiz Antônio Simas. Vamos falar de futebol? Não, amor, é de fé. O programa hoje é fé. É de fé. Pode ser fé no futebol. Fé no futebol. Tem a ver. Vi futebol até. Mas tem a ver, hein? Bem-vindos à nossa cozinha, à nossa casa. Recebo vocês já com um drinkzinho de vinho tinto, limão e laranja. Saúde! Bem-vindos! Pela fé, em nome da fé e de melhoras, né, no nosso país e no nosso Temos planeta. fé que melhore, né? Tem que ter, né? Olha, eu quero começar perguntando pra vocês aqui sobre aquelas pequenas crenças que frequentam o nosso imaginário desde criança, assim. Vocês têm alguma superstição, assim, que nunca falhou? Alguma coisa que passou de vovó pra mamãe, pra filho? Eu tenho várias, mas vou deixar vocês falarem primeiro. Isso é superstição ou mania? Mania, eu acho que é mais mania que você nem sabe nem o que é, né? Tem muita gente que pra cantar faz muitos rituais que tem que ser mega respeitados. Eu não consigo pisar no palco com o pé esquerdo, que é uma besteira. Mas vou Mas não sempre... adianta, né? Não adianta. Avião, eu faço aquele passinho, assim, avião, opa, pé direito. Sempre pé direito. Não, jogador de futebol entrando no campo dá 3 pulinhos, né? Naquela benzida. Eu tenho tradição familiar. Tem duas que eu nunca rompi. A primeira, eu sou devoto de São Longuinho. E eu, durante muito tempo, achei que nem existia. Quando eu descobri que São Longuinho existia, eu fiquei felicíssimo. Então é perder qualquer coisa. Meu São Longuinho, eu prometo que vou dar 3 gritos e não sei o quê. E pulo e grito. Pulo e grito. Ah, você pula e grita. Pulo e grito. Tem que pular e falar São Longuinho, São Longuinho, se eu achar determinada coisa, eu vou dar 3 pulinhos. gritos e 3 pulos. Mas isso é pra achar ou é comemorando o que achou? Não, comemorando o que depois achou. que achou, você tem que É uma agradecer, prova, né? é que nem Santo Antônio, é mediação com o santo. Ó, vou botar de pagamento, cabeça né? pra baixo no poço. Tá, e se você estiver na rua e achou? Aí vai pulando e gritando. São 3 gritos e 3 pulos. Você tem que madeira? gritar. Bater na madeira e São Brás. São Brás. Que é o santo que cura o engasgo. Desafoga esse Um santo ligado a problema de garganta, porque dizem que São Brás curou uma criança tirando um espinho da garganta dela. E eu, até hoje, eu bato nas costas do meu filho, por exemplo, quando engasga, porque São Brás resolve a situação. Eu não deixava a porta de guarda-roupa aberta de jeito nenhum. Medo Dali de saía fantasma. alguma coisa, fantasma, Até hoje. monstro. Não, e o chinelo Até hoje, virado. o chinelo virado. E a cama, que eu não deixo o pé pra fora, com medo que alguém venha puxar. Mas isso E eu eu sou te grande, entendo. né? Eu te Geralmente eu entendo. encontro umas camas Geralmente pequenas. você tá assim. Então a minha perna tá pra fora, então eu dou uma encolhidinha. Jogo do copo. Alguém fazia? Mas o jogo do copo era perigoso. Eu tinha medo. Eu era o cara Alguém que mexia com isso? tinha medo. Não, eu também não fazia. Tu fazia, né? Eu fazia, eu era o cara que empurrava o copo. Aí, tá vendo? Gana. Botava medo em todo mundo. O Henrique, o ritual, ele conversa com o sagrado? Sim. A vida, ela pede ritualização. Ela pede que a gente possa conferir a ela um sentido mais profundo. Nesse sentido, eu faço essa associação entre a ritualização da vida com a sacralidade da própria vida. Então, acho que ritualizar é, em certo sentido, sacralizar. Mas rito, festa, encantamento, lúdico, brincadeira e sacralidade, eu acho que isso tudo está necessariamente interrelacionado. O Henrique, e tem um detalhe, nós somos um povo que profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo todo. Exato. Então a dicotomia entre sagrado e profano, né, ela não faz sentido nenhum pra gente. E quando se misturam, vira lógico, festa, você né? vai pra festa do Círio de Nazaré, ali você tem evidentemente a presença da devoção à Virgem de Nazaré, mas ao mesmo tempo você vai ver que tem brincadeira na quermesse. É isso. Ao mesmo tempo tem barraquinha do beijo, né? Ao mesmo tempo você come uma maniçoba. Então o sagrado e o profano aqui vivem numa encruzilhada. Uma escola de samba não entra numa avenida sem pedir licença a quem de direito. Então é um espaço profano que está sendo sacralizado. E o sagrado é profanado o tempo todo, é isso. É bonito isso do Brasil, né? Só a gente tem isso, eu acho, né? Rosélio, desse o jeito. que é o sagrado pra você? Sagrado pra mim é liberdade. Eu não tenho religião, mas acho lindos os rituais. Respeito muito, já participei de vários, adoro participar. Acho que se eu tivesse uma religião e fosse devota de uma religião, seria o candomblé. Mas tenho me inteirado muito sobre o Evangelho, muito por causa de Henrique, coisas que eu vejo dele, livros que eu estou tentando ler. Li o livro do Juliano Spaia, chamado O Povo de Deus. Por que os evangélicos são importantes? Para mim foi importante pra caramba começar a olhar para
para isso de outro jeito, com menos preconceito, né? Porque eu sou da comunidade LGBTQIA+. Então, sempre me senti muito ameaçada, né? E passei a ver isso com mais calma. Sim, porque também tem tantos representantes agora interessantíssimos, né? Falando sobre isso. Progressistas e de braços abertos. Né? Os mitos, eles nascem para tentar explicar o inexplicável? O mito, na verdade, é uma explicação do mundo, né? E o mito tem um sentido de coesão para um determinado grupo. E é interessante porque o mito está ligado ao rito, né? O mito explica e o rito, de certa maneira, dramatiza o mito para que ele seja lembrado pela comunidade. É bonito demais isso aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Henrique, qual a diferença entre fé e religião? Nossa, que interessante. Olha, eu creio, até do ponto de vista bíblico, da espiritualidade cristã, a fé é um impulso, é uma resposta diante da beleza e também da dramaticidade da vida. Porque a vida é, ao mesmo tempo, muito potente e cheia de possibilidades. É uma experiência única, ser e estar vivo. Mas, ao mesmo tempo que a vida tem essa potência, essa abertura, esse desejo permanente, ela é contraditória, finita, precária, falível. A fé é uma resposta do coração humano diante dessa condição humana, de potência e de finitude. Então, a fé é essa busca por sentido, essa busca por um propósito, essa busca por impregnar essa experiência radical, bela e finita de alguma coisa que seja profunda. A religião, eu acho que a gente já joga mais para o campo da história. A gente tem uma questão que é histórica, é o monoteísmo. O monoteísmo, a rigor, trabalha com uma perspectiva que pode ser muito problemática. Porque se você acredita que existe um Deus e é o seu Deus, você pode partir do pressuposto de que o Deus do outro não é legítimo. E aí é um problema muito sério, né? É guerra. E o monoteísmo te leva a trabalhar com uma ideia que diversas religiões do mundo não têm, que é a ideia da conversão. É a ideia de que você precisa converter o outro. Né? Eu venho, por exemplo, de uma experiência religiosa de criança, de uma realidade em que você não quer converter ninguém. Qual é a tua experiência? Eu cresci dentro de terreiro. A minha avó era uma Ialorixá, que veio de Pernambuco para criar uma casa de Xangô, que é o candomblé do Recife, no Rio de Janeiro. A família se aproximou muito da Umbanda também, por conta de minha mãe. E, ao mesmo tempo, a minha avó não viu o menor problema de ser devota do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, da Virgem do Carmelo. Ao mesmo tempo, não viu o menor problema de bater nas minhas costas para que eu desengasgasse com São Brás. Né? Então, é uma relação generosa. Toda árvore é capaz de dar uma sombrinha. O que é humano me interessa. Né? Eu acho que é por aí. Toda árvore tem uma sombrinha. Toda árvore é capaz de dar uma sombrinha. É capaz de dar uma sombrinha. Eu tenho uma história super pitoresca. Quando eu finalmente consegui comprar minha casa, que a história, né, da família era ter um imóvel, essa coisa do brasileiro, ter uma casa. Comecei uma poupança de R$200 para comprar minha casa, a vida melhorou, comprar casa, né? Aí fui olhar a casa, aí o cara foi me mostrar tudo, então fiquei a casa que eu moro hoje. Pô, que legal, tá? Agora, essa casa foi feita em 1933. Falei, pô, que bonito, eu já gosto das coisas, né? Que tem história, que tem significado. Olha, que é isso? Agora, isso aqui, a senhorinha que me vendeu essa casa pediu para não tirar daqui. O que é isso? É um São Judas Tadeu. Bom, eu nasci no dia de São Judas Tadeu. Eu sou a que não tem religião, tá? Eu sou a que não tem... Fiquei profundamente abalada com aquilo, né? Ela, sabe, ela me vendeu há 12 anos essa casa, ela pediu para não tirar. Então, eu, aqui não tem religião, uma das primeiras coisas que quem entra lá em casa, eu falo, pô, Henrique, vem cá ver o que tem aqui. Boa. E aí, não é à toa que acontece isso, É maravilhoso. Né? Eu tenho uma filhinha que é a Maria, ela tem hoje 4 aninhos, isso conecta com o que vocês estão dizendo. Eu me sinto o pai mais, assim, exitoso do mundo quando eu faço alguma brincadeira e a Maria ri. Eu falo, nossa, eu sou o cara. Aí eu faço a minha filha rir. Aí chega alguém lá em casa, um primo, um tio, um amigo, e faz qualquer coisa.
um pouquinho engraçada também, e a minha filha ri. Mas foi você que treinou. Foi você que treinou. Aí eu penso, ih, rapaz, minha filha ri pra mim e minha filha ri pra outras pessoas. O que isso tem a ver com essa história? Um dia, eu pensei assim, Jesus e o Evangelho são a maneira como o sagrado se revelou pra mim. O riso da Maria é pra mim, mas o riso da Maria não é meu, não me pertence. Ou seja, o Evangelho é o riso do sagrado para mim, mas o sagrado ri de múltiplas formas em outros lugares. Eu não sou dono do riso da Maria, eu não sou dono da experiência do sagrado e do mistério. Agora, a origem da palavra religião, né? Religare. O sentido é de ligar novamente, né? Religar. Então, sim, mas a sua religião te religa a quê? Por incrível que pareça, a alteridade ao outro, né? A quem está fora, inclusive, da minha religião. Então, eu acho que, fundamentalmente, essa leitura do religar, ela pode ser perigosa. Porque se você acha que esse religar inclui apenas aquela pessoa que rigorosamente pensa como você, que encara o mistério como você, né, que vê o mundo a partir da sua perspectiva, se torna muito complicado. E reconhecer a diversidade, a pluralidade, a beleza, é fundamental. É quase a nossa salvação, nós né? somos um sarapatel. Agora a gente também tem muita fé quando a gente tá no perrengue, né? Quando tá no perrengue é que a gente invoca tudo, né? A gente chama tudo. Exatamente. Não custa, né? Não custa. Não custa, né? Só tem ganho. Fernando Pessoa dizia que, quando perguntava se acreditava em Deus, ele falava de noite. De noite, sim. Meia-noite, o grande poeta Fernando Pessoa. Meio-dia, a hora do ateísmo, aquele sol inclemente, você é materialista. Mas quando a noite cai, sozinho, convém Vem bater um papo, né? Anoitece, cresce tudo que carece. Esse é o seu limite. A Rita Von Hunt, nossa querida amiga, fala que não existe cultura popular maior do que religiosidade e que a religião é um dos cimentos sociais mais fortes que existem. Vocês concordam? Concordo. Poxa, acho que sim. Sim. Eu adoro a Zélia, né? Mais religiosa de todas. Mas acho que é o que a gente vê e é engraçado, né? Assim, entra numa igreja pela primeira vez, pô, já fez um pedido? Né? Eu entro meio assim, acho bonito e tal. Quer saber? Vou fazer um pedido, né? sei lá. Entre mil outras Eu acho que não coisas. tem como entender o Brasil sem entender essa dimensão da mística popular e da espiritualidade, da religiosidade no cotidiano do povo. Inclusive, quando a gente pensa um projeto de país, que a gente tem falado aqui, fora dessas categorias do racismo, do patriarcado, da cis-heteronormatividade, acho que o país que a gente projeta é um país em que cabe, né, a pluralidade, a diversidade, inclusive a mística popular. Eu falo isso porque determinadas narrativas tentam quase que criminalizar a experiência religiosa. Por isso que eu falei agora há pouco, e eu tentei fazer a distinção entre experiência religiosa e o fanatismo religioso. Porque também se pode levar para um lado que o problema do Brasil é a religião. A religião é quase que inatamente conservadora. E aí você vai numa vibe de que para resolver os problemas tem que eliminar a religiosidade do mapa da vida do povo e do país, como se a religião em si fosse o problema. Eu acho que essa visão é uma visão estreita, preconceituosa e que não lida com esse cotidiano da oferenda, da encruzilhada, do culto, do rito, da reza, da oração, do pedido, do encantamento, do lúdico. Deixaria o povo completamente desamparado. Né? E da tal da rede de ajuda, Exatamente. Né? Rede de proteção, de um proteger o outro, isso é muito forte. Eu trabalhei um tempo ali na Comissão de Direitos Humanos, aqui no Rio de Janeiro, da Alerj. Então, o genocídio da juventude negra não era mais uma matéria de jornal ou um dado. Era ver a mulher ali, mãe, chegando desesperada porque perdeu o seu filho para a violência. E o mais triste é que parte da sociedade é indiferente a essa morte ou, pior, comemora essa morte. Sim. Porque o racismo elege o povo negro como previamente culpado. Então, aquele princípio democrático, você é inocente até que se prove o contrário, quando você é negro, se inverte. Você é culpado até que se prove o contrário. Então, quando essas mulheres chegavam lá,
lamentando a morte do filho, eu não consigo imaginar uma dor mais profunda do que essa. O fato é, onde eu quero chegar, estas mulheres, muitas vezes não lembradas pelo Estado, não lembradas pelas elites, cujo sofrimento é satirizado e comemorado por uma parcela da população, encontravam apoio, consolo, algum grau de companheirismo, onde? Nas igrejas. Entende que você não pode... Eu não estou aqui, espero que vocês me entendam mesmo, eu não estou romantizando ou querendo defender corporativamente a experiência evangélica. Quem me conhece sabe que não é isso. Mas eu só quero dizer o seguinte, eleger a religião como o problema, não dá. Eleger o campo evangélico genericamente como o problema, e até do ponto de vista historiográfico... É um campo em disputa. É um campo em disputa, é uma narrativa em disputa, e a história do Brasil mostra... O campo evangélico, por exemplo, começou a crescer significativamente nas últimas décadas. Sim. Violência contra o povo negro, contra mulheres, LGBTs e os pobres, isso não começou na década de 80. Sempre. Olha a ditadura em relação a travestis na rua. Era um projeto de matar essas pessoas que se estende até hoje. Então, eu quero reconhecer o peso sangrento do fundamentalismo religioso, mas quero defender que esse projeto de país plural e diverso que a gente quer que dê certo, ele inclui a religião, a mística, a espiritualidade, o canto, o rito, a reza, a oferenda, a encruzilhada, o terreiro, a igreja, a sinagoga, a mesquita. Eu quero defender para a gente não generalizar e rejeitar a fé, a espiritualidade e a religião. Isso não dá conta. Agora eu vou falar o seguinte, que a religiosidade é uma das maiores manifestações culturais populares do mundo, presente na música, na moda, na gastronomia. Sim, mas por que a comida, já que nós vamos comer, né, é um aspecto tão fundamental das religiões? Eu acho que é porque a comida, ela te conecta com o sagrado. Ela te conecta com o extraordinário. E a questão da comida, ela está presente em diversas religiões. Uma das histórias, por exemplo, mais famosas sobre Santo Antônio fala, né, que Santo Antônio, numa certa ocasião, estava chegando numa taberna e fala o seguinte, olha, mas tem um problema, porque o taberneiro odeia os cristãos e envenena a comida dos cristãos. E aí Santo Antônio diz, mas eu benzo a comida e eu vou ser o primeiro a comer. Eu vou ser a boca que vai comer essa comida. E ele tinha a fama de comer qualquer coisa. E aí Santo Antônio chega, bota uma comida na frente dele, ele benze a comida, o taberneiro tinha envenenado, ele come, é o primeiro e não morre. Né? Ele não teve problema nenhum, porque ele benzeu. E é muito curioso que nos cruzos da fé brasileira, Santo Antônio é aproximado em alguns terreiros a Exu, que é o Enuguibarijó, a boca que tudo come. É o primeiro a comer. Nos candomblés você oferece para Exu. Dentro, por exemplo, dos candomblés, a comida é tão sagrada que ela só pode ser feita pela Iabacé, a mãe que cozinha. E minha avó dizia uma coisa muito interessante. Quando você coloca o ebô, que é a canjica branca de Oxalá, aos pés de um assentamento de Oxalá, minha avó dizia, você acha que Oxalá tem fome e é por isso que você está ofertando a canjica para ele? Não. Quem tem fome é você. Então, quando você dá comida para o orixá, é porque você precisa comer. Então, essa conexão com o sagrado, ela perpassa diversas experiências religiosas e o ato da alimentação é crucial. Nos candomblés, você não tem forma de fazer ritual se você não tiver a comida. Então, a história da comida é linda. Né? Linda. Qual é o conceito de comida sagrada, Henrique? Eu acredito que todo alimento é sagrado. A ceia que Jesus partilhava com seus discípulos e suas discípulas era, na verdade, uma refeição comunitária. Com o passar do tempo, dentro da tradição cristã, é que virou um momento específico dentro da liturgia, lembrando a morte de Jesus. No início, não. É sentar-se à mesa e comungar em torno do alimento, isso era sagrado. Isso era litúrgico, isso era confirmar a comunhão. Você chamar alguém para almoçar na sua casa
era você firmar com esse alguém um pacto de intimidade, comunhão e amizade. A gente perde um pouco essa beleza, esse rito e essa sacralidade hoje em dia, né? Que vem aqui em casa, e aí fica uma coisa muito simplória e cotidiana. Naquela época, naquela cultura, chamar alguém para entrar na sua casa e dividir o alimento era dizer: sou seu amigo, sou seu irmão, partilho com você o alimento. Então, acho que o ato de comer é sagrado, o alimento é sagrado e a comunhão em torno do alimento é sagrada. E onde é que entra o jejum em algumas religiões? O jejum aparece como: vou me dedicar a refletir sobre a minha vida, minha conduta, vou mergulhar no meu interior e vou me quebrantar, amolecer o meu coração diante de Deus e diante da vida. Agora, curiosamente, quando você vai para o Novo Testamento, aparece ainda a dimensão do jejum como esse sinal de quebrantamento de coração, mas esse princípio de você refletir foi meio que se perdendo e virando uma coisa meio que sem sentido. Daí vem uma parte da tradição bíblica que diz: sabe o que Deus quer mesmo? Sabe o jejum que Deus quer mesmo? Cuida da vida, ama o próximo, defende a justiça, socorre quem precisa. Mais do que o rito, é o sentido. Pelo menos isso é o que eu percebo dentro da tradição judaico-cristã. E o carnaval surge daí, hein? O carnaval surge quando, lá na Idade Média, a Igreja Católica resolve criar a quaresma. Porque o Papa cisma que está todo mundo pecando e tal. Então é o jejum. A quaresma pressupunha jejum, né? Não comer carne, entrar em orações e etc. Mas o povo, né? O povo mesmo começou a perceber o seguinte: pô, se a gente vai ter que ficar 46 dias... fazer festa. Né? Vamos nos despedir da carne, que é o carnevale, né? Carnevale, segundo a turma da etimologia, não é exatamente a festa da carne, mas é a despedida da carne. Então o pessoal começou a transgredir isso. Pô, vão me obrigar a ficar jejuando, mas eu vou me despedir em alto estilo. E surge o que a gente conhece como o carnaval moderno, naquela transição da Idade Média para a modernidade, né? Pela necessidade de você se despedir da carne gloriosamente, já que depois eu meter você no jejum. Eu vou me despedir. E é o carnaval. Pastor Henrique, de onde vem a moralidade do sexo? Viu que eu botei até um pastor agora. Perguntas boas, viu, gente? E profundas. Eu acredito que vem de uma necessidade de controle. Então, a ética, ela se atualiza no tempo e na história. A moral? A moral é pré-fixada e esse é o problema. Ela tem uma resposta prévia que engessa as possibilidades. A moralidade aplicada à sexualidade, na minha opinião, tem mais a ver com respostas prévias que não dão conta da vida, do desejo, das possibilidades e que acaba servindo, assim, como castração de liberdade, inibição e produção de medo e de culpa. Eu prefiro pensar sexualidade... E depois de violência e opressão. Violência, perfeito. Aí termina com violência e opressão. Eu prefiro pensar a sexualidade pelo viés da ética, da produção do ambiente em que a pessoa se expressa e é feliz. E não pela mediação da moral, que aí vem com um contorno engessado que não deixa a vida florescer com liberdade. Zélia, você acha que você acabou se afastando da religião por ela interferir na tua liberdade? Acho, super acho. Acho que me dá um nervoso, assim, ver se... Porque a moeda, às vezes sempre parece que a moeda que vem junto com a religião é justamente a moral, né? E é uma moral que o preço que eu tenho que pagar é abrir mão de mim. Então, eu tenho que abrir mão de mim... É impossível. Para encontrar esse Deus, mas Deus não está realmente em toda parte, Deus não está em mim, como disseram quando eu estudei no Colégio Marista, de irmãos católicos, né? E, sabe, eu ficava assim, meu Deus, o avião caiu, morreram 300, um ficou, foi Deus? Por que Deus não salvou 300? Sabe, no meu curto pensamento, sabe? Então, por que eu vou atribuir a Deus uma vida se 300 se foram? É a pergunta, Henrique. Eu acho que é isso, porque quando eu falei da minha experiência, onde está Deus diante do sofrimento e das fatalidades, das injustiças da vida?
nessa perspectiva de fé, que eu partilho muito com o Padre Júlio, Deus está no corpo que está sofrendo. Deus não é a resposta fácil. Deus é o suspiro, Deus é a lágrima, Deus é o... Entende? Deus está... Onde Deus estava quando o povo negro estava sendo escravizado? Deus estava sendo escravizado. E nas câmaras de gás lá do Holocausto, Deus estava sendo asfixiado. Sim. E quando as mulheres foram jogadas na fogueira da Inquisição, Deus estava sendo queimado. O Padre Júlio fala muito isso. Hoje eu encontrei Deus. Ele, sabe, as pessoas de rua, ele fala, hoje eu encontrei Deus. Ele estava com frio, ele estava sozinho, ele estava com fome. Isso eu posso acreditar. E sobre sexualidade, especificamente, tem uma música. A música não fala sobre isso. Eu que vou fazer o link. Do cancioneiro católico popular, que diz assim: muito tempo não dura a verdade. Nessas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Acho que está aí. A moral engessa, é estreita, não dá conta do desejo, da identidade, da orientação. Ou seja, quando você abre, a verdade vem não como rótulo, mas como experiência e como encontro. Acho que isso também se aplica à dimensão da sexualidade. Ela é constitutiva da experiência humana e é plural. Não pode ser engessada numa moral patriarcal, cis, heteronormativa. Eu sou pastor e quero dar esse testemunho aqui. A maior parte dos aconselhamentos que me requerem nas redes sociais, mas assim, de longe, são LGBTs. Alguns pensando em se matar, alguns expulsos de casa, alguns dizendo assim, o que mais vem, sim, mas esse texto bíblico aqui, esse texto bíblico, eu não vou para o céu, um desespero, uma asfixia, uma condenação eterna. Então, isso é muito grave. É medo, produz culpa. E é muito perverso, só rapidinho, só para falar disso, que é uma coisa que me tortura, pela maneira como é usada, a palavra família. Sim. Em relação a nós. Isso me revolta, me magoa ainda. Embora eu saiba que muitas vezes são discursos vazios, né? Querem só te ferir mesmo. A família é privilégio de quem é cuidado e de quem cuida. Pronto. Né? A gente faz a família que a gente quer, que a gente consegue, e ela tem o mesmo amor e a mesma importância. Nós todos viemos de alguém, né? E quando não viemos de um lar que nos expulsa, isso tem consequência no mundo. Né? Porque a gente vai ter que se curar para poder amar de novo. E você está falando disso aqui agora. Quantos você acolhe? Quantos amigos? Né? Eu tenho sorte de ter uma família que me acolhe. Quantos amigos eu tenho que não foram acolhidos? Né? Então, família é onde você é acolhido, onde você é recebido do jeito que você é, onde você constrói amor. É isso aí. Sim, mas tem um projeto político por trás da ideia de reprimir desejos? Tem. A colonialidade, o primeiro ataque que ela faz é o corpo. Eu costumo dizer que eu acho que existem 4 grandes ataques que são feitos ao corpo no processo histórico brasileiro mesmo, colonial. Primeiro é o corpo atacado como fonte possível do pecado. Então já é aquele corpo que potencialmente pode pecar. E você domestica o corpo com esse discurso. Sim. Segundo, você tem um corpo feminino que é atacado dentro de uma lógica de que ele está a serviço do homem e da reprodução. Terceiro, você tem um corpo masculino que é domesticado na lógica da virilidade. Né? Ele, então, é adequado à lógica da virilidade. Você nasceu para ser viril, você nasceu para isso. E tem o corpo que é atacado a partir de uma dimensão do arado, da ferramenta de trabalho. É o corpo que é pensado a partir de um critério vinculado à produção. O corpo escravizado, né? O corpo que está inserido numa lógica do capital que é doentia. Então você ataca fundamentalmente o corpo. E há um elemento comum no ataque a esse corpo. O elemento comum é tirar do corpo o protagonismo da vida. Você tira o corpo desse protagonismo. Mas eu gosto de pensar que o corpo é o primeiro grande terreiro do mundo. Porque eu aprendi que o terreiro pode ser qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, eu cresci indo a macumba na praia, gira. Quando você chegava lá e consagrava aquele chão com champanhe, terreirizou-se aquilo. Quando uma escola de samba entra na avenida, a baiana gira, terreirizou-se aquilo. Quando um bate-bola no carnaval veste a roupa, o terreiro é a roupa que ele vestiu. Né? Então, essa dimensão do corpo é uma dimensão de transgressão em direção à liberdade mesmo. Né? E o poder tem medo disso, né? Tem horror ao corpo, é medo. Atacam porque tem medo, tem pavor. Essa gente tem atacado porque ela tem medo.
Gente, obrigada. Nossa, Coisa gente, linda. que aula de vocês todos. Muito obrigado. Conversa boa.